conosco no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, verso de número 44. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, verso 44. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos ler o texto bíblico. Aleluia. Glórias a Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Aleluia. O qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo. Ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aleluia. Até aqui, pode tomar teu assento nessa noite. Amados e queridos irmãos, essa noite vou tentar ser extremamente rápido. Aleluia, você não sabe que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Aleluia, eu não sei, eu acho que eu faço uns esboços meio grandes, eu acho que é isso o meu problema. Aleluia, mas eu quero trazer uma mensagem subordinada ao tema Vivendo o Novo. Aleluia, vivendo o novo. Algo interessante é que essa palavra que eu recebi do Senhor, o Senhor me inspirou enquanto eu conversava com meu sogro domingo passado. Depois do almoço, a gente conversou sobre a palavra de Deus, e quando nós conversando a respeito do Evangelho e viver o Evangelho na prática, o Espírito Santo soprou uma coisa no meu ouvido, e eu não sei se o meu sogro notou, mas eu comecei a falar algumas coisas que o Espírito Santo estava me dando, e quando eu me liguei, eu digo, opa, parei um pouquinho. Aleluia, eu segurei, eu puxei o freio de mão, e eu fiquei fervendo essa palavra uma semana inteira no meu coração. Aleluia, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Eu confesso aos irmãos que eu nunca entendi direito esse versículo. Também nunca vi ninguém pregar essa palavra. Nunca assisti ninguém pregar, provavelmente tem muita gente que prega, mas eu nunca vi. Aleluia. E eu nunca, olha, já li a Bíblia esse ano, eu estou indo para a minha 9ª leitura da Bíblia. Aleluia. Ou melhor dizendo, a 8ª. Essa aqui eu vou concluir a 8ª, no que vem a 9ª, isso aí. É a 8ª leitura da Bíblia. Aleluia. E eu confesso aos irmãos que sempre que eu leio esse texto, até hoje eu nunca tinha entendido. E ele nunca tinha me chamado a atenção. Aleluia, mas eu gostaria de trazer algumas verdades que estão nesse texto bíblico. É apenas um versículo. Aleluia, mas que pode nos ensinar tantas coisas acerca de viver o novo de Deus. Aleluia. Eu quero começar dizendo, meus amados irmãos, aleluia, é que esse texto ele só se encontra em Mateus. Você pode procurar ele nos outros evangelhos, você não vai encontrar. E Deus achou tão importante esse texto estar ali em Mateus, que ele não colocou apenas o teor disso aqui ali em Mateus. Aleluia, no verso 44, mas ele também colocou no verso 45 e no verso 46, trazendo uma outra história, uma outra parábola. Esta aqui era uma das tantas parábolas, da sequência de parábolas de Jesus acerca do reino dos céus. E primeiro ele fala nesse homem que sai por um campo e ele encontra um tesouro escondido. Ele achou o tesouro, olhou para os lados, não viu ninguém, escondeu o tesouro e foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno. Ele não tinha dinheiro para comprar o tesouro, mas ele tinha dinheiro para comprar o terreno. Aleluia. Só que se você for ler o próximo verso, o verso de número 45, você vai ver que havia um negociante de pérolas, que ele procurava pérolas, e um dia ele encontra uma pérola de grandíssimo valor.
um valor excelente. E ele vai também, e o texto é interessante, ele vai e vende tudo. Você pode olhar depois em casa, ele sempre vai e vende tudo. E vai e compra aquela pérola. Uau! Olha o valor dessa pérola, irmãos. Para ele vender tudo. Uma coisa é tu vender tudo para comprar uma fazenda, um lote de terra. Uma coisa é tu vender tudo para comprar uma pérola. E nos dois casos, aquele homem que encontra o grande tesouro ou a pérola, eles vendem tudo. Porque Jesus colocou duas histórias muito semelhantes. É porque ele queria que o teor dessa história ficasse gravado na tábua do nosso coração. E o judeu, raramente ele repete as coisas, irmãos. Raramente ele repete, ele fala uma vez, tá bom, tá falado. Nós costumamos orar e pedir e insistir, a gente pede a mesma coisa para Deus, a mesma coisa para Deus, a mesma coisa para Deus. O judeu ele pede uma vez só. Ele confia em Deus, Deus não é surdo, não é louco, ele marcou. Ele sabe. Aleluia. Aleluia. E aqui Deus achou tão importante que ao invés dele repetir, ele contou a mesma história numa roupagem diferente. De tão importante que era esse teor. Aleluia. E eu quero repartir com os irmãos algumas coisas que o Senhor me falou. Entendam, meus amados irmãos. Aleluia. O que este homem que estava andando pelo campo, o que ele encontra? Ele encontra um tesouro escondido. Eu não sei se ele tropeçou, eu não sei se ele estava procurando minhoca para pescar, eu não sei como ele chegou, aleluia, mas o que eu sei é que Jesus disse que certo homem andava pelo campo, ele encontrou um tesouro. E quando ele encontrou aquele tesouro, ele enlouqueceu. Ele disse, eu preciso disso para mim. Jesus estava falando, o reino dos céus é semelhante a um homem que andando num campo encontra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quem encontra o evangelho na prática, não um evangelho de conversa, não um evangelho de palavras, pois há uma geração vivendo há décadas de um evangelho que não tem mais poder. E não tem mais poder simplesmente porque não é mais vivido na prática. Há muitos bons ensinadores do evangelho e poucos praticantes dele. Então esta palavra é acerca de um homem que encontrou o evangelho, que estaria instaurando o reino de Deus, a transformação, a mudança, e ele encontra este evangelho enterrado, escondido, oculto. E ele olha para aquele tesouro, e a primeira coisa que ele pensa, eu não tenho como, se alguém ver com esse tesouro, vai vir o dono da terra e dizer, não, a terra é minha, o tesouro é meu. Parei um pouquinho, eu não tenho como comprar esse tesouro. Mas espera aí um pouquinho, deixa eu ver, a terra é essa aqui, se eu vender, o que ele fez? Ele enterrou o tesouro, olhou para os lados, não, ninguém viu. Ele enterrou e saiu. Foi e vendeu tudo o que tinha. Ele entregou simplesmente tudo o que ele tinha. E adquiriu aquela terra. O objetivo dele não era a terra. O objetivo dele era o tesouro. Entenda, meu amado irmão, o evangelho vivido na prática, ele é um tesouro para todos aqueles que resolvem vivê-lo. Quando nós encontrarmos um evangelho que é vivido na prática, não apenas de palavras, ele é conhecido como um evangelho de salvação, ele é conhecido como um evangelho de poder, ele é conhecido como um evangelho que muda vidas. Esse evangelho, esse tesouro, muitos dos irmãos que congregam conosco têm encontrado, porque aqui nós temos pessoas que vendiam drogas. Aleluia, foram encontrados, encontraram esse tesouro e venderam tudo, entregaram tudo para viver algo novo. Aqui nós temos pessoas que eram traficantes, nós temos pessoas que assassinaram,
Nós temos pessoas que roubaram, que eram envolvidos em prostituição. Nós temos pessoas aqui, aleluia, que faziam toda sorte de vida de pecado e devassidão. Pessoas alcoólatras, viciados em tantas substâncias, no álcool, em drogas mais variadas. Só que um dia eles encontraram um tesouro. E este evangelho de salvação, este evangelho de cura, quando essas pessoas encontraram, elas simplesmente venderam tudo o que elas tinham. Por isso que Jesus disse, olha, o reino dos céus é semelhante, é parecido com alguém que encontra algo, talvez até não era nem o objetivo, talvez algum dia alguns desses vieram aqui porque o outro tanto insistiu, talvez alguns deles vieram aqui porque um dia, eu não tenho nada para fazer, vou ir lá naquela igreja, e veio caminhando no campo, e quando viu, tropeçou no tesouro, e disse, uau, eu não posso largar. Não há nada mais maravilhoso do que um evangelho de poder, um evangelho de salvação. Se você vier aqui numa sexta-feira, num culto de oração, você vai ver pessoas ajoelhadas aqui no pé do altar, que alguns anos atrás estavam envolvidas em brigas, em contendas, em porfias. Pessoas que, teve gente aqui que eu já ouvi. Um irmão chegou para mim e disse, falei que fulano de tal converteu, batizou. O cara disse, não, capaz, aquilo para brigar era uma loucura. 4 para ele era a mesma coisa que nenhum. Está convertido? Não, está transformado. O que é isso? Alguém que andava pelo campo encontrou um tesouro e foi e vendeu tudo. E vendeu tudo. Oh, aleluia. Toda pessoa que encontra o evangelho e põe em prática, começa um processo de entrega pessoal. Esta frase o Senhor me deu. Toda pessoa que encontra o evangelho e o põe na prática, começa um processo de entrega pessoal. Aleluia, é uma caminhada de santificação. Aleluia. E o interessante é que aquele homem não podia comprar o tesouro. Olha como é interessante. A salvação também não pode ser comprada. O poder de Deus também não pode ser comprado. Aquele homem, ele não podia comprar aquilo ali. O tesouro ele não podia, mas a terra ele podia fazer um esforço. Aleluia. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Aleluia, que essa transformação que o evangelho na prática faz, não pode ser comprado por eu ser amigo do pastor, por eu ser amigo da igreja, por eu dar boas ofertas, por eu ser dizimista, por eu fazer tantas coisas assim. Não, isso não me garante. Aleluia, eu não posso comprar a salvação. Só que a salvação ela é de graça, irmãos. Aleluia, mas ela custa caro. Aleluia. Talvez alguém não entenda isso. Como assim? Sim, a salvação ela é de graça, porque você não tem como pagar por ela. Não há ninguém que possa pagar a salvação. Não há ninguém que consiga isso. Só que ela custa caro. Manter a salvação não é de barbada. Manter a salvação, eu tenho que vender tudo. Nós cantamos aqui no início, eu preciso entregar tudo. Nós queremos entregar tudo. Oh, aleluia, para você manter a salvação é um tempo de entrega. E não há salvação sem entrega pessoal. É um tesouro que você precisa adquirir. E uma coisa interessante é que o texto diz que aquele homem, ele encontra aquele tesouro, ele vai e vende tudo. Por que ele não pode ficar com nada? Porque é impossível você conseguir ter o tesouro verdadeiro, genuíno do evangelho na tua vida, enquanto você ainda guarda coisas que você trouxe na sua bagagem. Ou eu entrego tudo ou nada feito. Ou eu vendo tudo ou nada feito. Eu tenho que me livrar de tudo aquilo que eu trouxe. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar.
aleluia, nessa noite, é impossível você ficar com os dois, com o antigo e com o novo. Entenda, meu amado irmão, para mim assumir esse prédio aqui, eu tive que entregar o antigo. Eu não conseguiria ficar com os dois. Aleluia, por mais que eu tivesse condições financeiras. Aleluia, mas era interessante, eu não posso. Porque para mim viver o novo, eu tenho que entregar o antigo. Nós estamos falando isso aqui desde o início do ano. Eu não posso querer viver a plenitude de Deus esse ano. Eu ando a plenitude sem que eu entregue plenamente tudo aquilo que o Senhor pede. O problema é que muitas vezes nós achamos que o Senhor pede demais. Aleluia. E deixa eu te dizer, o Senhor, Ele não pede demais, Ele pede o mínimo para que você seja salvo. Se tu tá achando que esse pouquinho que Ele está pedindo para você é muito, aleluia, você ainda não está pronto. Oh, aleluia. E o dia que você conseguir entregar esse pouquinho aí que você acha que é bastante, te prepara, porque você vai entrar numa viagem com o Senhor. Aleluia. E Ele vai começar a te levar por lugares que você ainda não viu, por coisas que você ainda não sonhou. Por que boa parte das igrejas está lotada de pessoas que nunca irão mergulhar no profundo de Deus? Aleluia, porque a religiosidade muitas vezes ela vem e ela acaba trazendo esterilidade para as pessoas. Elas param de produzir no reino. Não é tempo de nós vivermos um evangelho que não produz. Entenda, um evangelho verdadeiro, ele produz. Isso é uma grande característica de um evangelho vivido na prática. Porque um evangelho vivido na prática, ele vai impactar a minha família, ele vai impactar pessoas que eu trabalho, ele vai impactar a empresa que eu trabalho, ele vai impactar a escola que eu estudo, ele vai impactar. Porque o evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Por que muita gente convida? Eu convido fulano e não vem, convido fulano e não vem, convido fulano e não vem. Quem sabe é você que não está vivendo o evangelho como deveria. Oh, aleluia. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação, irmão. Quando você pregar e você estiver vivendo ele na prática, o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Uau! O Espírito Santo, ele vem e entra naquele coração endurecido. Aleluia, você não precisa ter teologia, você não precisa ser um grande estudioso da palavra, desde que você abra a tua boca e seja cheio de Deus. Não tem homem grande que não venha a ser quebrantado pelo poder que há no Senhor. Este evangelho vivido na prática transforma situações. Um evangelho, aleluia, vivido na prática, ele não pode ser medido pela língua estranha que eu falo. Eis um grande erro. Tem uma geração que acha porque fala em mistério, Deus está se agradando. Há uma geração que acha porque profetiza, Deus está achando legal. Quantas vezes nós vimos profetas traindo a esposa e profetizando? Quantas vezes nós vemos homens e mulheres cheios de dons e talentos manifestados, mas que não vivem um evangelho na prática? Não é isso que nós estamos pregando aqui. Nós estamos pregando um evangelho de poder que transforma vidas. E é por isso que nós vamos abalar as estruturas desta nação. Porque Deus está levantando nesse último tempo homens e mulheres comprometidos com o evangelho vivendo na prática. O evangelho vivido na prática o reino de Deus é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Bateram os ventos, veio a tempestade e a casa permaneceu. Este é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Eu não sei como você tem vivido para o Senhor nesses últimos tempos, mas o que eu sei é que se você resolver viver o novo de Deus, aleluia, te prepare, porque a chapa vai esquentar, a tampa da chaleira vai voar. Oh, aleluia, talvez você fale menos língua estranha e comece a ter mais amor e compaixão. Talvez eu cure menos pessoas em nome de Jesus, mas eu demonstre mais amor e paciência e o fruto do Espírito manifestado na minha vida.
O Senhor espera mais de mim do que pulos, gritos. O Senhor espera uma vida extravagante na presença dEle, sim. Mas é extravagante nele. Que eu dance para glorificar a Ele. Que eu dance apenas porque Ele merece. Que eu cante apenas porque eu quero agradá-lo. Que eu ore apenas porque eu quero estar perto dEle. Que eu leia a palavra apenas porque eu quero conhecê-lo. Não leia a palavra porque você vai pregar. Não leia a palavra porque você precisa do esboço. Não leia a palavra porque você quer. Não leia a palavra para conhecer Ele. Não ore porque você precisa de poder. Ore para estar mais íntimo dEle. O poder vem. Seja íntimo dEle, o poder vem. Oh, aleluia. Só que esse aqui é um movimento que é muito arriscado. Notem que aquele homem, ele encontra o tesouro, ele vê ali, ele olha para os lados, ele não vê ninguém. Ele tapa o tesouro ali. Eu imagino que, se fosse eu, né, irmãos, na minha cabeça, eu ia pegar ali, ia ver, peraí, eu deixei alguma pegada, eu revirei essa terra, meu Deus, eu tenho que dar uma disfarçada. Eu ia arrumar alguma coisa, uns galhos, largar ali, alguma coisa, talvez até um bicho morto, aleluia, largar ali em cima para as pessoas não chegar perto, eu não sei. Talvez na minha mente eu faria algo assim. Ia fazer de tudo para não aparecer minhas pegadas. Porque o tempo em eu largar aquele tesouro ali e eu sair para vender tudo aquilo que eu tenho, levou tempo. Quanto tempo vocês acham que esse homem levou? Irmãos, na melhor das hipóteses ele levou dias. E ele teve que se arriscar. Imagine como estava o coração dele. Eu encontrei um tesouro. Imagine ele querendo contar para todo mundo, ele não podia. Aleluia. Ele teve que se arriscar, irmão. Ele vendeu tudo o que ele tinha. E se ele tivesse chego lá e o tesouro não estava mais lá? Paga uma fortuna por uma terra que talvez nem valia tanto. E o tesouro não estivesse lá, aquele homem teve que se arriscar. E é exatamente isso quando eu encontro o Evangelho. Eu tenho que ter em mente que para mim viver ele na prática, eu vou ter que me arriscar. Entregar tudo é se arriscar. É demonstrar toda a sua vulnerabilidade. É se tornar vulnerável. E tu sabe o que é esse movimento de arriscar-se em Deus? Nós podemos chamar isso de fé. Aleluia. Aquele homem, ele teve que sair dali, vender tudo que tinha, ir no dono da terra e comprar aquilo por fé, que quando ele chegasse lá o tesouro estaria. Porque imagina, deixa eu dar uma olhada na tua terra, deixa eu ver se está ali, deixa eu ver se está ali. Está ali o homem dizendo, não vendo mais. Te vendo a terra, mas por enquanto é minha, o tesouro é meu. Aquele homem teve que viver e vender e comprar tudo por fé. Nós, para viver um evangelho genuíno, um evangelho na prática, eu preciso, aleluia, me arriscar. Eu tenho que vender tudo. Eu preciso disso. E quando a gente fala disso, irmãos, nós falamos em se livrar de certas coisas. E a primeira coisa que eu tenho que me livrar, para mim comprar esse tesouro, de um evangelho poderoso, eu tenho que me livrar de velhas práticas. É impossível você ficar com um pouquinho das coisas que você praticava para você, aleluia, pegar esse tesouro. Aquele homem teve que vender tudo, ele não pôde ficar com nada. Ele não pode ficar com um quartinho escuro de estimação. Ele não pode ficar com uma prática pecaminosa escondida que ninguém sabia. Ele teve que vender absolutamente tudo. Hábitos ruins que nós fazemos, mas porque falamos em língua estranha, porque damos terra de vez em quando, andamos num pé só, fazemos um Shaolin na igreja, a gente acha que está tudo certo. Não, eu posso fazer, eu posso continuar fazendo isso, ninguém sabe.
ninguém viu. É de noite, é na madrugada. Ninguém conhece. Eu apago o stories do meu telefone. Eu apago o histórico. Eu deleto os cookies que dizem aonde eu andei. Eu apago as palavras, as conversas. Aleluia. Tudo está registrado num livro. Aleluia. Então não adianta, irmão. Para mim viver um evangelho na prática é tempo de eu entregar o velho. Isso inclui as velhas práticas. Não adianta eu ser um simpatizante do evangelho. Alguém que acha o evangelho conveniente para certas rodas e para outras não. Alguém que procura o evangelho apenas quando está empipinado. Há uma geração que busca as igrejas quando o câncer vem, quando o casamento ruiu, quando a traição veio, quando o golpe aconteceu. Mas quando as coisas estão bem, o evangelho atrapalha. É tempo de eu me livrar de velhos hábitos. É tempo de eu me livrar do pecado que eu pratico escondido. É tempo de eu me livrar de coisas que eu aprendi. Há uma geração que mente desde criança, porque os pais mentiam, os avós mentiam, todo mundo mente, e aquilo está tão encroado dentro da pessoa, que ela mente sem a necessidade de mentir. Eu tinha um amigo meu que ele era tão mentiroso que ele chorava mentindo para ti. E o pior é que ele era mentiroso ao ponto, eu estudei com ele, ele era mentiroso ao ponto de mentir para ti uma coisa que tu sabia que era mentira. A cara de pau. Sabe, eu acho que ele se convencia na mente dele aquilo. Ele já tinha te falado, tu sabia que não era, mas na tua cara ele mentia, assim, o pessoal balançava a cabeça. E assim tem uma geração vivendo de velhas práticas. Como eu vou querer viver o novo enquanto eu ainda falo da vida dos outros? Como eu vou querer viver o novo enquanto eu ainda julgo o meu irmão? Como eu vou querer viver o novo enquanto eu não entrego tudo o que eu tenho? Eu também tenho que me livrar das experiências ruins. Porque há uma geração querendo viver o novo de Deus, mas não larga as experiências ruins que teve. Sabe? Uma geração que gosta de entrar naquele lugar de coitadismo, de autocomiseração. Uma geração que não vive a palavra de Deus, mas começa a ter uma experiência ruim e começa a nutrir aquelas coisas ruins. Há uma geração que o Senhor quer libertar nesse tempo e que vive agarrada a velhas práticas. Há pessoas que não sabem o que vão fazer se Jesus libertar. Há pessoas que não sabem como vão viver se Jesus curar. Nesta noite é noite de nós começarmos a olhar para esse tesouro. O Senhor vai começar a levar pessoas pelo campo aqui, eles vão encontrar um tesouro, e é noite de entrega. É noite de você entregar aquele quartinho escuro da tua alma, que tu não deixa ninguém chegar lá. É noite de você entregar aquele trauma, aquela miséria, aquele abuso, aquilo que aconteceu e te marcou tão forte, e por causa daquilo tu não consegue desenvolver em Cristo Jesus. É tempo de se livrar do velho para poder abraçar o novo. Oh, aleluia. É tempo de se livrar dos velhos pensamentos. Aleluia. Há pensamentos preconcebidos. Hoje em dia temos visto uma geração que quer viver o evangelho, só que Jesus não pode mudar a mente dele. E entenda, é impossível você viver, aleluia, um evangelho na prática sem que o Senhor mude a tua mente.
E essa mudança, essa metanoia tem que acontecer todos os dias. É um processo contínuo de mudança da mente. Oh, aleluia! Eu preciso desenvolver em Cristo Jesus. Eu não posso querer que o projeto de Deus, aleluia, para mim se conforme ao meu querer. Há uma geração que gosta tanto de dar ordens, que dá as diretrizes para Deus de como Ele deve agir na sua vida. Há uma geração que até às vezes quer vender tudo o que tem, mas quer guardar alguma coisa. Diz, ó, eu vendo tudo, ó Senhor, mas esse quartinho aqui não. Não, eu vendo tudo, mas esse copo não. Senhor, tu pode mexer em tudo na minha vida, mas ó, isso aqui não. Damos direções ao Senhor, diretrizes para Ele. O reino dos céus é semelhante a um homem que andando num campo, ele encontrou um tesouro, ele foi e se desfez de tudo. Ele não ficou com um pensamento preconcebido na sua mente. Nós somos preconceituosos. Eu sei porque eu também sou. Aleluia. E eu não ouso dizer que eu também era, porque eu ainda estou em processo. Aleluia. Eu ainda estou em processo. Há anos atrás, se alguém me perguntasse, Moisés, o que tu acha? A gente pode batizar alguém fumando? Eu diria, não, sai para lá, vá de reto, Satanás. Isso aí é do capeta, pastor que faz isso está endemoniado. Pois então, eu estou endemoniado, porque eu já fiz isso. Aleluia. Mas o que aconteceu? O evangelho mudou? Não, o evangelho não mudou, mas a minha mente mudou. Aleluia. À medida que o evangelho vai entrando na minha vida, a minha metanoia tem que começar a acontecer. E deixa eu te dizer, tem pessoas aqui que nós batizamos que fumavam. Durou 3 meses fumando, largou o cigarro e até hoje é firme. Aleluia, para a honra e glória do nome de Jesus. Ah, é pecado batizar o fumante. Se eu não tivesse batizado fumando, irmão, estava até hoje fora dos caminhos do Senhor. Eu não posso querer que o evangelho faça aquilo que eu quero que ele faça. O evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nele. Só que eu não posso dizer o evangelho quem ele que vai salvar. Eu não posso dizer para ele, ó Senhor, tu salva aquele lá. Não, aquele outro não. Aquele lá é muito caco, Senhor. Não, aquele não. Senhor, tu pode usar fulano para pregar, Beltrano para pregar. Ciclano não. E nós somos assim, é ou não é verdade? Aleluia. Eu venho, prego uma palavra, daí Deus levanta um outro com muito menos conhecimento, vem aqui, prega, Deus faz, entendeu e coisa e tal, e daí eu já fico olhando bem surdo. Não posso dar mais oportunidade. Não é isso que acontece, não é isso que a gente tem vivido? Prego que se destaca, leva martelada. Não é isso? Pois então, o mundo está entrando dentro da igreja. Por quê? Porque nós não vendemos tudo para comprar aquele tesouro. Você está entendendo? Tem gente que acha que há uma vida inteira dentro da igreja ainda não conseguiu vender tudo. E é sobre isso que nós estamos falando. Há uma geração, 300 anos dentro da igreja que ainda não conseguiu vender tudo para adquirir aquele tesouro. E é por isso que a sua vida é recheada de problemas, de dificuldades, de frustrações, mesmo estando dentro da igreja. Estar dentro da igreja, irmão, não é garantia nenhuma de salvação, e muito menos de Deus trabalhar na tua vida. Oh, aleluia. Nós viemos à igreja para aprender o caminho, para seguir um caminho, para ter comunhão com os irmãos, para pedir transformação na minha vida, no meu coração, para pedir transformação na minha mente. Oh, aleluia. Isso precisa acontecer, meu irmão. Então o evangelho nunca vai se conformar a mim. É eu que tenho que me conformar a ele. Então, pare com teus preconceitos. Pare com as tuas ideias pré-concebidas. Pare de pensar, porque a pessoa, ai, o irmão dançou. Tu viu que a igreja tem uma cruz, ela muda de cor.
Satanás, é o mundo entrando na igreja, não é, irmão. Se for na igreja de Satanás, vai ter uma cruz, ela é de ponta cabeça. Aleluia, não é que nem essa aqui. Também não é branca. Oh, aleluia. Então tu para com essas coisinhas besta. Ai, igreja preta. Crê em Deus Pai. Pelo amor de Deus. Jesus vai voltar e se você não vender tudo que tem para pegar o evangelho novo, você vai ficar. Porque você perde mais tempo apontando o defeito dos outros, aquilo que você acha que é defeito, do que querendo conhecer a Deus na prática, para que Ele mude você, molde você, transforme você, cure você. O evangelho só terá eficácia na vida daquele que quiser entregar tudo. É entregar tudo para viver o novo. É entregar tudo. É não ter reservas. É você não ter a segurança. Isto é viver o novo de Deus. É eu querer e estar pronto para andar em lugares que eu nunca andei por fé. Há uma geração que o Senhor convidar, como convidou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vem. Para onde, Senhor? Para uma terra que eu vou te mostrar no meio da caminhada. Você sai comigo, vamos para o deserto, vamos bater cabeça nas estradas aí. E daí no meio da caminhada, quando eu achar conveniente, eu vou te falar para onde tu vai. Diria, não, você está louco? Eu sou rico. Não, eu sou famoso, conhecido aqui, meu pai é um dos homens mais ricos da região. Não, você está louco, capaz, é minha família, o que eles vão falar de mim? Tem uma geração que não agiria como Abraão agiu. Abraão arriscou tudo. Sabe por quê? Porque um dia Abraão andando pelo campo, ele encontrou um tesouro. E quando ele encontrou aquele tesouro, ele quis entregar tudo. Ele quis vender tudo. E ele disse, Senhor, se para te conhecer eu tenho que andar por fé, eu quero. Aleluia. E lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, aleluia, está o nome de Abraão, porque ele viveu por fé. E aquilo foi lhe imputado por justiça. A obediência dele foi imputada por justiça. Ele arriscou-se. Ele entregou tudo que ele tinha. E ele saiu com um Deus que não falava tanto com ele assim. Apenas porque ele queria ser íntimo. É isso que o Senhor espera dessa geração. Que nós queiramos sair com Ele. Que nós queiramos andar com Ele. Não tendo um lugar para voltar. Não tendo uma reserva técnica. Se der errado eu pulo para cá. O Senhor quer que você entregue tudo. O Senhor quer que você entregue tudo e não fique com reservas. Não fique com reservas. Entregue tudo, entregue tudo. Entregue tudo. E tem coisas que o Senhor tem pedido para você há muitos anos e você não consegue entregar. Nessa noite é noite de nós entregarmos tudo. Oh, aleluia. E aquele homem foi e comprou a terra. Imagina ele chegando no lugar aonde ele tinha escondido. E quando ele viu, estava lá. Imagina a alegria desse homem. Oh, aleluia. Agora aquele homem é dono de um tesouro. E tu sabe o que esse homem fez, irmão? Quando ele abraçou aquele tesouro, ele ficou ali? Não. Aleluia. Antes ele era um qualquer. Agora ele está entrando num novo ciclo com o Senhor. Agora ele está entrando num novo tempo. Agora ele está entrando numa nova fase. Porque antes ele não tinha um tesouro, agora ele tem. E aqui eu quero encerrar a mensagem falando de algumas coisas que acontecem por todos aqueles que resolvem entregar para o Senhor tudo para comprar um tesouro por fé. Eu quero que você entenda, meu amado irmão,
que aquele homem ele começou a viver um novo ciclo. Agora ele tem um tesouro. E ele é conhecido por ser dono do tesouro. E um novo ciclo, todo novo tempo. Em outras palavras, toda vez que eu pedi para que esse evangelho venha e eu venda tudo, entregue tudo, e eu pedi para que esse evangelho venha e comece a mudar a minha vida, eu vou entrar numa nova etapa com Deus, um novo ciclo com Deus, um novo tempo com Deus. E quando eu fizer isso, a primeira coisa que vai começar a acontecer, eu terei que viver novas práticas. Todo novo ciclo traz novas atitudes. Todo novo ciclo traz novas atitudes. Eu não posso achar que aquilo que eu fazia anteriormente, no ciclo anterior, eu vou poder fazer agora nesse novo tempo. Aleluia. As novas práticas. Ah, mas antes eu tinha que ser santo, eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que jejuar. E agora? Tu tem que ser mais santo. Tu tem que ler a Bíblia mais. E tu tem que jejuar mais. E tu tem que amar mais o teu próximo. Tu tem que ter mais compaixão. Tu tem que ter mais amor. Mais paciência. Mais domínio próprio. Mais perseverança. O fruto do Espírito manifestado na minha vida. Eu não posso achar que com a quantidade de oração que eu tinha, quando nós estávamos naquele prédio branco, com 15 pessoas, eu não posso achar que aquele tempo que eu tinha com Deus vai bastar agora. Não vai. Não vai. É por isso que nós começamos, antes de entrar aqui, a gente começou orando. Oh, aleluia, foi durante a oração nas madrugadas que o Senhor nos deu um prédio novo. Oh, aleluia, isso aqui, irmão, é presente do Eterno de Israel para cada um. Oh, aleluia, eu jamais teria condições de pagar um isolamento acústico. Mas Deus nos deu sem a gente pagar R$1. Quem disse que eu preciso de dinheiro? Eu não preciso de dinheiro se eu tiver um coração dele. Se o teu coração for de Jesus, você não precisa de recurso. Se o teu coração for de Jesus, você não precisa de entendimento. Se o teu coração for de Jesus, você só precisa dele. De quem é o teu coração? De quem é o teu coração? Eu tenho que amar mais. Que não adianta nada eu viver um evangelho há décadas se eu aponto para as pessoas que estão no erro. E muitas vezes eu até me alegro com a desgraça de alguém. Isso pode ser tudo, irmão, menos o evangelho de Jesus. Há uma geração se alegrando porque a Flor de Lis foi presa. Se eu não tenho misericórdia de um irmão meu que errou, como eu posso querer ser parecido com Jesus? Um evangelho que não me transforma na cópia fiel do meu mestre não serve. Nós não viemos à igreja para chorar, irmãos. Nós viemos à igreja para ouvir a palavra do Senhor e ser transformado por ela. Pelo poder dele. É pelo poder dele, é pelo Espírito Santo dele. É para que o nome dele seja glorificado. O que traz as pessoas para dentro de uma igreja, irmãos, é você ser fiel à palavra. E você tentar, mesmo nas tuas dificuldades, viver o máximo que você pode dela. Estamos muito longe de ser aquilo que o Senhor espera. Mas também estamos muito distantes de ser quem a gente era. E a minha vida em Deus tem que ser uma caminhada de santidade. Eu não posso achar que as práticas que eu fiz para a gente chegar até aqui deu certo, irmão.
para aquele ciclo deu certo. Agora, para esse ciclo, talvez se eu continuar fazendo exatamente as mesmas coisas e somente aquelas coisas, talvez a gente cresça mais um pouquinho e daqui a pouco a gente comece a tropeçar. Porque o Senhor está nos colocando num novo templo. E isso ficou bem claro que Ele está colocando nós em um novo tempo. E se o ciclo é novo, eu tenho que ter a inteligência espiritual o suficiente e o meu ouvido afinado com Ele para ouvir aquilo que Ele quer de nós. O que Ele quer de mim para esse tempo? O que eu preciso fazer mais para conseguir ser coerente com aquilo que Ele está me dando nesse tempo de hoje? É tempo de nós vivermos algo novo. Aleluia. E um novo ciclo não traz apenas novas práticas, ele também traz uma nova legislação, novas leis. Irmãos, é interessante que a gente tinha umas quantas regras lá na Igreja Branca. Regras internas. Quando a gente chegou aqui, irmão, tivemos que mudar umas quantas delas, porque já não surtia mais efeito. Né? Nós tivemos que colocar outras regras. Por quê, irmão? Porque quando tu muda de templo, quando você muda de ciclo, mudam algumas leis. Ah, mas as leis da Bíblia, não, essas são imutáveis, irmãos, elas seguem. Só que vem outras coisas, o Senhor me pede outras coisas, o Senhor te pede outras coisas. Toda vez que o Senhor te colocar num novo padrão, num novo patamar, numa nova etapa, num novo ciclo, Ele vai te pedir coisas novas. E não adianta você achar que aquilo que deu certo até aqui vai dar certo sempre. Porque não vai. Vocês lembram quando... O que era evangelizar, irmão? Há anos atrás. Evangelizar é a gente sair com uma mascada de panfletinho de Jesus, não é verdade? Quantos aqui não evangelizaram com folhetim? Né? Um monte de gente aqui conseguiu. Foi naquele tempo. Agora eu te pergunto, funciona hoje? Não. Funciona hoje? Não. Por quê? O povo que nós temos é semi-analfabeto. Sim, eles não sabem ler, eles sabem ler só aquelas letrinhas das redes sociais. Então hoje a maneira de evangelizar mudou. Eu não posso entregar um folhetinho pequenininho com uma letra pequenininha escrito um monte dos dois lados. Ninguém vai ler, vão botar fora. Eu sei porque eu sou crente. Quando ganho um daquele, boto no bolso para esperar o primeiro lixo. E eu estou falando de mim. Ai, pastor, isso é pecado. Irmão, eu não tenho tempo para ler aquilo tudo. Eu olho o título. Não, é verdade. O que está no título é bom. E é só. Então não adianta, irmão. Mudou de ciclo, mudaram as leis. São novas diretrizes, são novas coisas que eu vou ter que fazer. As leis mudam, avançam e eu preciso avançar. Aleluia. Novas coisas o Senhor me pede. E entenda, coisas que eu podia fazer antes, agora eu não posso fazer mais. E tem coisas que antes que eu não podia fazer, agora eu tenho que fazer. Agora eu sou obrigado. Porque mudou o ciclo, mudaram as leis. Eu tenho que aprender a crescer em Deus. O nosso problema, irmão, é que nós chegamos num lugar onde deu tudo certo, maravilha, Deus está no negócio, uau, é manter a mesma receita. Sabe aquela frase, não se mexe em time que está ganhando? Irmão, isso aí tu não mexe até tu começar a perder. É ou não é verdade? Daí o time que está perdendo, você muda. E adivinha por que de vez em quando Deus manda a gente perder um pouco? Aleluia, porque Ele está dizendo, muda cabeção. Muda cabeção, aquilo funcionou até aqui. A partir daqui é um novo tempo. São novas leis. Aleluia. Um novo ciclo traz uma nova jurisdição. Uma nova área de atuação. Irmãos, antes nós com a nossa igreja branca, nós tínhamos um nível de atuação. Uma certa jurisdição. Agora com essa igreja bem maior, com uma estrutura maior. A visibilidade aumentou e daqui a alguns dias vão começar a aparecer pessoas. Aleluia.
que antes não apostaram no projeto, mas agora estão olhando, opa, parei um pouquinho, deu certo. E o meu maior medo, e eu já falei isso inúmeras vezes para muitos irmãos, o meu maior medo é me transformar na igreja da moda aqui de Campo Bom. Eu não quero ser igreja da moda. Tem outros que gostam do título, que fiquem com ele. Irmão, a moda que eu quero é a moda que eu vou agradar o meu Senhor. Essa é a minha moda. Aleluia. Como eu farei para corresponder à expectativa do meu Deus? E para isso eu tenho que ser amigo dele. E para isso eu tenho que estar com o ouvido afinado com ele. Aleluia. E é isso que o Senhor espera de você. E se você acha que eu estou forçando, eu quero que você chegue em casa, ou até hoje, daqui a pouquinho, nós já vamos orar. Daqui a 2 minutos nós vamos orar. Aleluia. Que você ore e diga: Senhor, se eu estou do jeitinho que o Senhor gosta, me fala. Agora, se o Senhor quer que eu mude em algumas áreas da minha vida, eis-me aqui. Que você possa se arriscar por Ele. E se você entender que o vender tudo é necessário para pegar esse novo tesouro, te prepare, porque o Senhor vai começar a balançar. Ele vai elevar, Ele vai exaltar. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Deus grande. Não porque nós merecemos, mas porque Ele fez promessa. Não porque nós merecemos. Aliás, o que nós merecemos é a morte. Aleluia, porque nós pecamos todos os dias, falhamos todos os dias. Aleluia. E eu não vou bancar o santão aqui. Aleluia, para você depositar tuas fichas na minha vida. E daqui a alguns dias eu posso te decepcionar. Porque eu sou um homem tão falho e miserável quanto você. Aleluia. Não pregamos aqui, aleluia, que somos infalíveis. Mas nós pregamos aqui que quando nós falhamos, nós nos arrependemos. Aleluia, porque é disso que o Evangelho fala. É disso que o Evangelho fala. O Evangelho fala de amor, de compaixão. Oh, aleluia. E é um Evangelho que é poder de Deus para salvação. Por que que o Senhor tem salvado? Por que que Ele tem aglutinado pessoas? Aleluia. Porque algo de bom o Senhor viu nesse lugar. Algo de bom o Senhor viu nesse lugar. E há corações puros. Muitas vezes nós conversamos com irmãos aqui, e a nossa vontade é glorificar a Deus. Porque Deus está começando a mover nos corações. É tempo de novas entregas. É tempo de novas entregas. É tempo de novas entregas. Se coloque de pé. É tempo de novas entregas. É um novo ciclo. O Senhor vai começar a te pedir novas coisas. Toda vez que Ele te colocar num nível mais alto, Ele vai começar a pedir coisas que antes Ele não pedia. Deus pediu muitas coisas a Abraão, e chegou um tempo que Ele pediu até o filho. Mas era para aquele tempo. Abraão entregou. Deus disse: eu reconheço o teu coração. Aleluia. Vamos viver o novo do Senhor. Eu quero orar por você. Eu já passei 15 minutos do horário. Aleluia. Você não precisa vir aqui à frente. Tem muitas pessoas. Aleluia. Mas a palavra falou contigo. Aonde você estiver, erga a sua mão. Aleluia. Aleluia. Aonde você estiver, dê-me a vastura, mendelai. O Senhor está trazendo um novo tempo para esse lugar. E Ele quer trazer um novo tempo para a tua casa, um novo tempo para a tua família. Um novo tempo. Fecha os teus olhos aonde você está. Senhor meu Deus, meu Pai, na beleza da tua santidade, nós estamos aqui, Pai querido. Nós queremos glorificar o teu nome, bendizer a tua face, ó eterno de Israel. Oh Espírito Santo da verdade, movimenta as águas no meio do teu povo nessa noite. Oh Pai querido, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. E nós queremos nos derramar diante de Ti com tudo o que nós temos. Oh Espírito Santo, fala, Pai querido, no meio de nós.
haja de uma maneira gloriosa, poderosa, Pai querido. Oh, Espírito Santo, que os teus filhos venham a entregar tudo nessa noite. Oh, Pai querido, tem pessoas aqui que encontraram um grande tesouro. Oh, aleluia, que eles possam levar esse tesouro para casa. Vai com eles, ó Espírito Santo, movimenta, aleluia, na vida deles, na casa deles, na família deles. Nós oramos, nós abençoamos, nós profetizamos um novo tempo sobre essas vidas.